Bom dia, segunda-feira. Quais são as técnicas de conexão emocional com o cliente? Bom dia, segunda-feira. Cedinho aqui com você pra gente aprimorar nosso marketing, iniciando a semana. Esse bate-papo, esse café da manhã gostoso, né? Falando sobre marketing, comunicação assertiva, liderança, vendas, né? Vamos lá. Técnicas de conexão emocional. A gente fala, quando a gente pensa em conexão emocional com o cliente, a gente pensa em ativar o cérebro emocional, que a gente chama, no sentido de criar aquele primeiro impacto, aqueles 4 segundos que fazem com que o cliente ele não negocie com a razão e assim compre de uma forma efetiva, né? Então nós temos o cérebro trino dividido em 3 áreas, literalmente, em sua matéria. Uma partezinha dele vai para o instinto, aquela vontade de comer doce, eu vou comer doce, aquela vontade de comer fome, vou matar minha fome, o instintivo, né? Depois eu tenho o racional, bom dia, eu tenho o racional que negocia, isso eu posso, isso não posso, isso está além dos meus limites, devo, não devo. Mas o emocional, o cérebro emocional, ele é aquele que toca o coração de verdade, a alma da pessoa, afaga a pessoa e faz ela comprar sim. E isso é conexão emocional com o cliente. Existem técnicas, além dos gatilhos mentais que a gente fala muito aqui, existem algumas coisas mais práticas, além dos estudos das 48 leis do poder, as leis do triunfo, tantas obras literárias aí de como que abordam, de como que a gente faz para atingir essa conexão emocional rápida com o cliente. Existem algumas técnicas poderosas, que como a gente está falando de dicção e oratória na última semana, eu prometi para você aprofundar nessas técnicas básicas de conexão emocional com o cliente, para no dia a dia ali você treinar com sua família, enfim, treinar depois seu time de vendas a fazer sucesso nas suas comunicações, inclusive nas redes sociais, né? Então, a primeira técnica que os bons marqueteiros utilizam, eu quero que você saiba, as boas agências utilizam, os bons marqueteiros e vendedores também, é o famoso storytelling que a gente já falou algumas vezes aqui na semana passada, né? Então, utilizar histórias e criar uma narrativa com essas histórias, comentando histórias, se colocando como exemplos de uma forma autêntica, claro, e relevante ali para o contexto, façam que de forma poderosa essa conexão emocional aconteça, né? Então, por quê? Porque quando a gente fala em histórias, a pessoa naturalmente, ela imagina. Quando a gente conta uma história, naturalmente, o receptor da mensagem, ele imagina e ele sente as experiências, né? Ele sente aquelas experiências e eles tendem a gerar empatia e engajamento com o narrador. Por isso que a Bíblia é o livro, com certeza, sem dúvida nenhuma, mais vendido de todos os tempos, né? Agora, criar as narrativas significa contar essas histórias dentro de contexto de início, meio e fim, tá? Então, tem que envolver o público nessa jornada de início, meio e fim, dentro desse contexto. Isso ajuda de verdade a prender a atenção e a criar a ligação emocional com o seu cliente, tá? Então, o primeiro ponto é o storytelling, a gente fala muito sobre isso, e isso é técnica de dicção oratória, mas também é técnica de conexão emocional. Outra técnica de conexão emocional que a gente tem que treinar todos os dias é a empatia. Aline, isso é óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, tá? Às vezes a gente tem naturalmente, a gente tá falando e a gente se concentra e a gente fecha o rosto, né? Isso é natural. Agora, quando eu tenho uma apresentação ali bastante entusiasta e bastante sorridente, né? Quanto mais eu sorrio, quanto mais eu demonstro empatia com o público, mais conexão emocional faço com esse público e mais ele me aceita. Então, demonstrar que você compreende as dores do público também faz parte disso. Demonstrar que você entende os desejos, as necessidades do seu público. Por isso que a gente fala tanto, conheça o seu público, faça estudo de persona, conheça profundamente o seu público, saiba o que ele precisa, como que você ajuda, né? Bom dia, quais são as técnicas de comunicação? Bom dia. Então, referir-se diretamente aos desafios do seu cliente é empatia. Você está ali dando uma palestra, você está conversando, você está com a escuta ativa, com a escuta aberta, perguntando qual é a tua necessidade, qual é a tua dor, se você já não sabe, faz essas pesquisas contínuas para trabalhar também a questão da comunicação das redes sociais. Isso é empatia, se colocar no lugar do outro, ativa naturalmente,
vários gatilhos como a reciprocidade, né? Então, a empatia, o sorrir e o se colocar no lugar do cliente, ele naturalmente ativa vários gatilhos de marketing e é uma ferramenta poderosa de conexão emocional. Então, eu tô falando aqui em storytelling e empatia, mas a gente pode seguir mais um pouquinho, tá? Expressão vocal e corporal de uma forma receptiva. A gente encerrou as transmissões da semana passada, na sexta-feira, falando sobre dicção, técnicas de dicção, designação e oratória, né? E entre essas técnicas, aí eu falei, olha, a gente tá falando aqui de verbo, de narrativa, de fala, mas a gente tem que falar também de conexão emocional para complementar. Só que uma tá ligada à outra, né? Então é isso que é importante a gente saber. Por quê? Porque quando eu me expresso corporalmente e verbalmente, além daquelas questões de tonalidade, modulação da voz que a gente tanto fala, a gente consegue colocar as narrativas, mas de uma forma, inclusive, vulnerável sobre a forma como a gente se comporta, segurança, confiabilidade, tudo passa pela nossa imagem corporal. Por exemplo, você consegue ativar a empatia mostrando certa vulnerabilidade, não só na fala, mas também na sua composição corporal, né? E mostrar vulnerabilidade é estar empata com a pessoa, é se colocar no cargo de humildade. Então, que coisa melhor existe do que um professor, um palestrante, um ícone, um líder, uma referência humilde. A humildade faz parte da liderança. E eu consigo demonstrar isso também no meu comportamento. Compartilhar as experiências pessoais e gesticular de uma forma humanizada, chegar em contato com o público, chegar pertinho do público, daqui a pouco não ficar tão preso, mas fazer uma dança ali, né? Uma certa maleabilidade ali de andar de um lado para o outro, olhando, conectando visualmente com as pessoas. Tudo isso tem a ver com a expressão corporal, com a expressão, por isso que as pessoas que fazem teatro, né, elas são maravilhosas, elas dominam o palco, elas dominam a arte da comunicação assertiva, porque elas têm esse jogo de cintura que não só aparece na expressão vocal, mas também na expressão corporal delas, né? Então é sobre variação de tom, é sobre contato visual, é sobre gestos, especialmente postura, né? Então o tom de voz, só pra gente recapitular da semana passada que a gente falou bastante, né? Um tom de voz, ele pode sim transmitir emoções, ele transmite emoções, como por exemplo, se você está mais entusiasta, se você está mais preocupado, se você está mais otimista, né? Se ajuda a destacar os pontos chaves da narrativa, da palestra, quando você dá uma pausa, quando você dá uma ênfase, né? Então, se eu quero falar hoje, por exemplo, de situações ruins que estão acontecendo no nosso país, como por exemplo as queimadas em São Paulo, que está preocupando a gente bastante, eu vou falar com um certo pudor, eu vou falar com uma certa postura que é diferente do que eu chegar, ei, tudo bom, né? Então assim, isso varia muito, a gente consegue ver o estado da pessoa de acordo com o tom de voz, a situação em que ela emite essa articulação. E o contato visual é super importante, né? Porque cria essa sensação de proximidade com o cliente, cria essa situação de fato de eu estou conectado contigo, eu não estou mais do que você, eu sei mais que você, porque aqui eu estou na postura de autoridade, então com base nesse mindset eu te transmito segurança, mas eu estou na mesma linha que você, né? A gente está junto no crescimento, mais ou menos isso. E os gestos de posturas abertos, né? Sempre abertos, nunca fechado. Então eu vou sim me posicionar com uma abertura, eu vou abrir os braços, eu vou falar, eu vou gesticular, claro, com certa, não de uma forma muito exagerada, né? Não de uma forma muito mais teatral, mas isso ajuda a pessoa a perceber que eu estou leve, que eu estou solto, que eu estou dominando a situação e logo passa a confiança. Parece coisas, detalhezinhos na narrativa, no todo, mas faz toda a diferença na hora que eu quero me conectar emocionalmente com o cliente, tá? A questão adiante, a gente fala de personalização. Olha só, quanto mais personalizado eu sou na minha narrativa, mais eu conecto emocionalmente com o meu público. Então você pega aqueles cantores que chegam num determinado estado, eles falam: olá, Rio Grande do Sul, olá, São Paulo, olá, Bahia, né? Onde eles estão, eles falam, né? Eles agradecem, alguns entram com bandeira no palco, para quê? Para conectar emocionalmente com aquele público que tá ali, né? Então isso é pensado, isso é estratégico. Algumas pessoas fazem por dom de uma forma natural, sim fazem, né? Mas a gente tem que entender que quanto mais personalizada é a minha narrativa, mais chance de conexão emocional. Por isso que as ferramentas de marketing, todas, elas avançam no sentido de automação, personalizando a comunicação com o seu cliente, chamando o cliente pelo nome, né? Excepcionalmente, mesmo quando é automatizado, né? Os robôs, eles já têm esse nível de interatividade de IA,
né? Para poder personalizar a comunicação, porque, por exemplo, chamar o público pelo nome, chamar uma pessoa pelo nome, sempre faz com que a pessoa olhe, a atenção ela é chamada de verdade. O nome da gente, o nome das pessoas é o que há de mais belo aos ouvidos de quem nos escuta. Então, eu posso não estar prestando atenção no vendedor. Quando ele me chama pelo nome, automaticamente eu vou atrair atenção. Eu vou me conectar, tá? Isso é natural, isso acontece, de fato. Então, chamar o público em situações, seja individuais, em grupos pequenos, em palestras, né? Sempre que possível. Por isso que em alguns eventos a gente usa crachá, inclusive, né? Para as pessoas que chegarem até você saberem qual é o seu nome e personalizar a comunicação, ter a chance de personalizar a comunicação, faz a diferença no jogo, tá? Referências diretas, tá? Quando a gente fala em personalização, referências diretas também. Então, situações que tu sabe que aquela pessoa vive, e pode sim ser tratado num coletivo. Por isso que também as ferramentas de embalde, marketing, enfim, elas colocam os públicos como se fossem salas de relacionamento. Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu vou falar com a terceira idade, eu tenho uma empresa, eu vou falar com dono de pet. Quando eu consigo segmentar os meus públicos em salas através de tags, que a gente chama, a gente consegue fazer os filtros e criar trilhas de relacionamento, trilhas de conversas específicas para aquelas pessoas. Então, um exemplo que eu sempre dou de uma agência de turismo, que uma vez a gente fez um trabalho e deu super certo o resultado, é selecionar, taguear os clientes que gostam de viagens religiosas, viagens para turismo, viagem de turismo para praia, né, para o litoral, que gosta mais de calor, ou o público que é mais família, ou o público que é mais aventureiro, ou o público que gosta mais de serra, de frio, né? Então, claro que você não vai deixar de ofertar uma gama de leque para todos os públicos, mas você tende a falar com mais personalização, mais personalidade sobre viagens daquele público que gosta mais daquele tipo, que você sabe que gosta mais daquele tipo de viagens. E naturalmente as vendas vão aumentar. Então a gente tem que ter essa consciência de que a personalização, ela vende, ela conecta emocionalmente e ela tem que ser trabalhada o melhor possível para que o cliente se sinta, tenha uma sensação de relevância dentro do nosso negócio, né? Depois disso, o que faz conexão emocional? A autenticidade. A autenticidade faz muita conexão emocional. Aquelas pessoas que são líderes, que chamam a atenção, que as pessoas amam, são pessoas com personalidade geralmente muito fortes. Às vezes nem é um santo, mas cai na graça do público porque tem uma personalidade, né? Então a autenticidade, ela faz muita diferença no jogo das conexões emocionais, né? Ou seja, o que faz eu me conectar com outra pessoa no sentido de autenticidade? Os meus valores, alinhamento de valores. Por isso, bom dia! Por isso que a gente sempre fala que missão, visão, valores, que é o que rege o propósito social, o propósito, no caso das empresas, a proposta de valor, ela é essencial para qualquer jogo, para qualquer negócio. Então, alinhar os valores, compartilhar esses valores com o público através pelas marcas, através das redes sociais, através das palestras, através das vendas, faça com que esse público que tem os mesmos valores que você se conecte a você. Bom dia, Augusto, bom dia! Então, quando você tem autenticidade, é crucial você construir essa personalidade da marca também. Marcas também têm personalidade. Então, imagina uma pessoa, água de salsicha, né? Por exemplo, marcas também são água de salsicha. Aí eu quero comprar um casaco. Eu entro em qualquer loja, tanto faz, eu tô aqui, né? Tá barato. Então, vem por preço, vai por preço. Agora, quando eu tenho autenticidade corporativa, quando eu tenho uma personalidade de marca, eu vou lembrar daquela marca, né? Então, por exemplo, eu tenho muitas marcas que eu amo de paixão e que eu até compro na concorrência, dependendo da situação, mas que eu preferi, que eu gostaria de estar comprando naquela marca específica, naquele segmento que eu quero comprar. Eu sei, por exemplo, de uma loja de uma farmácia de manipulação, que tem umas específicas que eu amo e não abro mão. Por quê? Porque tem uma autenticidade, tem uma personalidade, tem um trato com o cliente. Isso é conexão emocional. A autenticidade faz parte do jogo de conexão emocional. Então aqui a gente está falando de conexões emocionais, tá? Hoje a gente está falando de técnicas de conexão emocional. Depois, tá? Eu vou recapitular aqui, ó. A gente falou de storytelling, tá? Storytelling. A gente falou de empatia, a gente falou de expressão vocal e corporal, a gente tá falando de personalização, autenticidade e depois a gente vai falar de engajamento e interação. Engajamento e interação. O que é isso? Engajamento e interação. Você treinar a sua equipe de vendas e você mesmo a fazer perguntas poderosas para os seus clientes. Isso ativa o emocional. Quando a gente faz perguntas para o nosso cliente ele entende que a gente está preocupado com ele. Isso não acontece, essa lógica não acontece racional, tá aqui no subconsciente, tá? Então, quando você faz perguntas e abre a escuta e deixa a pessoa falar,
naturalmente a pessoa vai se conectar contigo de um jeito, tá? Que ela vai deixar a vida dela ali pra ti, se ela tiver tempo. E se você tiver disponibilidade de escutar. E naturalmente, se é uma loja, vai vender. Se é um vendedor que tá com essa escuta ativa, vai vender, óbvio. Então você vai perguntar pro seu público, né? O que eles pensam sobre o que ele tá sentindo, sobre as dores dele, sobre os produtos, sobre os serviços, sobre as necessidades. Você vai envolver a pessoa na conversa o máximo possível, né? Ah, Aline, mas hoje a gente trabalha com time, né? Eu tenho 30 minutos de reunião, eu não tenho esse tempo. Tá, você tem que ser cordial, lembra da empatia que eu falei? Sempre sorrindo, vai lá, tem um momento, pelo menos 5 minutos de quebra. A gente chama no jornalismo, quando a gente vai fazer uma entrevista, nariz de cera, né? Faz uma quebra, né? Toma aquele cafezinho, aqueles 5 minutos, organiza o roteiro da tua agenda para ter esse momento de quebra, de conversa, de empatia. Então tem muito a ver com técnicas de rapport, que a gente já fez uma live aqui sobre isso. Então você vai entrar no seu cliente, você vai ver, por exemplo, que ele tem quadros de cavalo por todo lado, você vai ver que ele gosta de cavalos e você vai dizer, você gosta de cavalo? Eu também uma vez cavalguei, gostaria de... Né? Você vai emendar ali a forma que for, né? Se você vê que a pessoa gosta muito de certo time de futebol, que casualmente pode ser o seu, melhor ainda, né? Então essas questões fazem parte da quebra de gelo e fazem conexões emocionais, tá? A gente tem que entender que esse jogo existe, ele vem demais, ele é necessário. Por quê? Porque aí você deixa outra pessoa no nível de confiabilidade e segurança com você. Uma zona de conforto, né? Realmente certo conforto. Parece que o nível de qualidade da recepção aumenta. Isso faz a pessoa baixar ali as armaduras, isso faz a pessoa se conectar contigo e naturalmente já te escutar sobre as soluções que você tem em relação aos seus produtos, seus serviços, faz muita diferença no jogo, tá? Que mais, tá? Incentivar a participação da pessoa, tá? Então, você vai abrir as perguntas, mas você vai incentivar a participação delas. Então, se você tá numa palestra, por exemplo, permita que seu público faça perguntas. Isso é legal, tá? Ou compartilhe suas próprias histórias, né? Deixe as pessoas compartilharem suas próprias histórias. Coloque isso no esquema de programação. Vai fazer diferença no jogo. As pessoas vão lembrar de ti depois, né? Depois disso, a gente tem o quê? O conteúdo visual e auditivo, né? Isso conecta emocionalmente. A gente falou já sobre isso quando tá falando de técnicas de dicção, enfim. Mas palestras que tem, presta atenção nisso, tá? Palestras e até mesmo a apresentação de um produto ou de um serviço que tem apresentação tanto visual quanto auditiva e de preferência experimental também, ela com certeza vai atrair mais público e vai vender mais, com certeza, tá? Com certeza. A gente já fez muitas transmissões falando de perfis comportamentais e também de perfis de sensibilidade, perfis de captação, né? Que é o que? Tem a ver com... Existem clientes que gravam mais, se envolvem emocionalmente mais através da escuta, né? Escutando uma música, escutando a sua fala, escutando a sua explicação. Outros, você tá falando, nem tá escutando. É como se... Sabe aquela propaganda do uísque sachê, que antigamente tinha, até hoje eu lembro dela. Você tá falando, o gato só tá escutando uísque sachê, uísque sachê, uísque sachê. Tipo assim, o público não tá nem aí pra ti, né? Ele tá com um simitolo na cabeça, entendendo o quê? Tem pessoas que não entendem o som, entendem o visual. Então, tá ouvindo nada, mas tá entendendo porque tem slides bonitos, tá conectando emocionalmente porque tem slides poderosos. Slides bonitos e poderosos não é uma lâmina com um texto de 10 parágrafos, não. É uma lâmina com uma frase, um tópico impactante, uma frase de impacto que tem a ver com o que você está falando, que tem a ver com a mensagem que você quer passar e por trás uma super imagem que conecte o emocional. Então, imagens conectam o emocional, cores conectam o emocional, palavras conectam o emocional, só que o fato de eu ter que botar razão para ler um monte de coisa num slide faz com que esse emocional caia em nível de qualidade, essa conexão emocional caia em nível de qualidade. Vê se faz sentido para você, tá? Então, esse conteúdo auditivo, visual é interessante. Por que você vai pra Disney e você vai pra um filme em 3D lá e eles começam a colocar vento, começam a colocar aroma, né, nas palestras, enfim, porque isso também conecta emocionalmente. Então, quanto mais você conseguir ativar os sentidos do seu cliente, mais vendas você vai fazer. Ai, Aline, mas eu não consigo botar cheirinho numa palestra. Na sua loja você consegue. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas você consegue daqui a pouco fazer uma dinâmica experimental, né? Daqui a pouco, se você tá vendendo um produto, fazer a pessoa tocar no produto. Por isso que você vai numa loja de celulares e os celulares estão ali presos, mas é disponível para as pessoas mexerem, né? Porque trata de um high ticket, então as pessoas têm que ter essa experiência em todos os níveis,
vai vender mais, óbvio. Se não tem ali esse acervo de experiências, você dificilmente vai vender um celular de high ticket, porque a pessoa não vai entender qual é a diferença entre um e outro, por exemplo, né? Então, esses contatos visuais, auditivos, sensitivos, faz todo sentido na venda, tá? Ativa a emoção do seu cliente, é interessante. Você pense como você pode potencializar isso e turbinar isso. Depois, gente, a gente tem mais 2 pontos importantes que fazem conexão emocional, tanto em vendas quanto palestras, que eu quero deixar pra você hoje, pra gente encerrar, que é Call to Action emocional. Oi, Aline, o que é isso? Toda a palestra, todo o vídeo tem que ter Call to Action. O que é Call to Action? Que é chamada para ação. CTA, a gente chama no marketing, chamada para ação. Mas o que é uma Call to Action emocional, né? Convoque ação emocional. O que é isso? Terminar a comunicação com uma chamada, com um pedido que ressoe emocionalmente com o público. Por exemplo, apoiar uma causa, adotar uma mudança, né? Por isso que as empresas, as marcas que têm uma bandeira, elas vendem mais. A gente chama isso de marketing ideológico, né? Elas vendem mais quando elas têm uma bandeira, quando elas têm um posicionamento. Então, se eu, por exemplo, trabalho com uma estética, a minha bandeira pode ser o quê? Que o público feminino tenha mais beleza interior, que tenha mais autoestima, que tenha mais amor próprio. Eu não sei qual vai ser a sua bandeira, né? Se eu sou uma loja de... Bom dia, Wagner. Bom dia, Luciano. Bom dia, pessoal. Olha quanta gente bonita aqui. Que legal. Se eu sou, por exemplo, se eu sou uma ótica, né? Eu posso pegar a bandeira, ancorar a bandeira de que as pessoas estão cada vez mais próximas dos celulares, então elas estão estragando suas vistas, né? E aí eu vou vender óculos que tenham proteção contra a tela de celular. Não sei qual vai ser a sua bandeira, mas empresas que têm bandeira, que fazem marketing ideológico, elas vendem mais com certeza, tá? Depois, testemunhos e provas, tá? Testemunhos e provas. É a última ação aqui que eu quero deixar pra você colocar na sua estratégia de marketing, começar a segunda-feira já pensando nisso, que é o seguinte: depoimentos sempre vão vender o seu negócio, sempre vão conectar emocionalmente com o seu cliente. Se você tem um cliente que está em dúvida se compra de você ou de outra pessoa, mas ele vê um depoimento de outro alguém, ele vai comprar de ti. Ele vai comprar de ti, tá? Ele vai comprar de ti. Por quê? Porque os depoimentos, eles funcionam como se fosse aquele processo de indicação que sempre vende. Então, indicação sempre vendeu, sempre vai vender. Então, compartilhar histórias de outras pessoas que validem o seu negócio faz com que os clientes criem uma conexão emocional e ainda ativem gatilhos de segurança para com você e para com a sua marca. Então, coloca depoimentos, porque aí as pessoas vão se enxergar naqueles depoimentos. E isso vai acontecer uma lógica não só racional, no sentido, aquela empresa é boa porque realmente ela entrega, mas no sentido emocional, né? Olha, ela resolve a dor do cliente dela, né? Isso que é importante. Geralmente, depoimentos relacionados aos seus valores e princípios é mais importante ainda. Então, por exemplo, se você diz para o seu público que você cumpre prazo, entrega pontualmente, você coloca um depoimento sobre isso, a pessoa que busca isso, ela vai se conectar e vai comprar. Então, é bem legal a gente entender que essas técnicas todas, esse conjunto de técnicas, às vezes acontece de uma forma intrínseca nos negócios, mas às vezes não acontece. E às vezes eu não penso nelas e eu não turbino as minhas estratégias de vendas justamente por não colocá-las na minha estratégia. Então, aplicar essas técnicas que eu mencionei agora, cria uma comunicação que não só informa, mas conecta emocionalmente com o seu cliente no sentido de venda, no sentido de comunicação assertiva nas redes sociais, no sentido de comunicação assertiva nos vídeos, no sentido de... trazer o cliente para a zona de conforto dentro do seu negócio. Ele entender no subconsciente dele que ele tem alguém ali, que tem credibilidade, que tem autoridade sobre o segmento, que tem lugar de fala, como eu sempre digo, e que mais tem as soluções porque ele precisa, né? Isso tudo acontece não só no jogo emocional, racional, mas sobretudo no jogo emocional. As pessoas, elas compram de quem elas confiam, e isso é muito mais emocional do que racional, tá? Fica essa dica de hoje, que eu quero que você pense aí. Hoje é segunda-feira, pense, olha para sua estratégia de marketing, pega aí meia hora, olha para sua estratégia de marketing. Se você não tem ainda, começa a desenhar meia horinha por semana uma estratégia de marketing. O que eu posso fazer para evoluir nesse sentido. Então, meu objetivo aqui é todos os dias trazer insights para que você seja gestor e líder da sua marca dentro desses conceitos de comunicação assertiva que o mercado utiliza e que os grandes players realmente fazem crescer, né? Certo, gente? Dito tudo isso, desejo uma excelente semana. Amanhã a gente tem TV Líder várias, 5 horas, a gente vai falar sobre previdência. Sobre previdência.
né, sobre previdência. A gente tem um embate empresário, a gente leva empresários, né, para falar sobre esses conceitos de aplicação de marketing, liderança, enfim, mas sempre tem uma pauta central, e amanhã a gente vai falar sobre a aposentadoria, né, como é que os profissionais que trabalham com isso jogam nos negócios, já aproveitando, dando dicas aí pro pessoal na TV do Vale amanhã, tá? Semana passada gravamos episódios do podcast Por Dentro e Por Fora, do Primeira Impressão, né? Daqui a pouco a gente vai sair, fazer os lançamentos aí, você fica acompanhando que vai dar muito jogo, vai ser muito bom. Certo? Então tá, gente. Te desejo bom dia, Rogério, bom dia. Te desejo uma excelente semana. Até amanhã. Amanhã a gente volta 7h37 ou um pouquinho mais tarde. O pessoal anda pedindo pra mim entrar um pouquinho mais tarde. Tô avaliando, tá, gente? Eu comecei a fazer as transmissões 6h30. Depois fui pra 7h07, depois pra 7h37. Eu já vi que quanto mais tarde, melhor. Mas a gente tá avaliando, tá? A princípio, 7h37 amanhã. Até mais. Terça-feira a gente se encontra. Tchau.